Bom dia, alunos. Na aula de hoje iremos estudar as propriedades físicas das funções nitrogenadas, aminas, amidas e nitrocompostos. Então, iniciando por aminas, a primeira propriedade física que nós iremos estudar é a temperatura de ebulição e fusão, ou ponto de ebulição e ponto de fusão. Lembrando que temperatura de ebulição é a temperatura mínima necessária para que a substância saia do estado líquido e passe para o estado gasoso. E a temperatura de fusão, temperatura mínima necessária para que a substância saia do estado sólido e passe para o estado líquido. Mas o interessante dessa propriedade física é que ela depende de uma propriedade química, que é a questão da polaridade. Tá? Então, por exemplo, quanto mais polar é uma substância, ela vai ter uma maior tendência de fazer as atrações intermoleculares, que nós conhecemos como ligações de hidrogênio, dipolo permanente, dipolo induzido. Então, quanto mais polar for, né, os átomos dos elementos que compõem aquela molécula, maior vai ser a temperatura de ebulição e de fusão. Por exemplo, as aminas, elas são substâncias polares. Você tem a presença ali do nitrogênio, e esse nitrogênio ele tem uma diferença de eletronegatividade considerável quando comparado ao carbono e hidrogênio que está ligado. Então, por apresentar uma grande eletronegatividade, que é essa tendência, né, de receber elétrons, ele vai ter ali esse nitrogênio da amina, ele vai ter ali aquela carga negativa. Então, ele vai ter uma tendência de atrair, né, outras moléculas de amina com carga positiva. No caso, o hidrogênio de outra amina pode ser atraído pelo nitrogênio de outra molécula de amina. Tá? Então, aí vai formar uma interação entre os polos das aminas. Tá? No entanto, essa atração não é tão forte. Tá? Por isso, essa polaridade da amina ela vai gerar uma temperatura de ebulição e de fusão superior à de compostos apolares. No entanto, vai ser inferior quando comparado às funções álcoois e ácido carboxílicos. Estados de agregação, ou simplesmente estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. Então, para as aminas, nós temos aqui essa comparação que nós podemos ver que as aminas que têm de 3 a 12 átomos de carbono, por exemplo, 3 átomos de carbono, a propilamina, e até 12 átomos de carbono, que é a dodecilamina, elas se encontram no estado líquido. Para uma cadeia de carbonos inferior, menor do que 3, as aminas vão se encontrar no estado gasoso. E para cadeias de carbonos superior a 12, aí as aminas vão se encontrar no estado sólido, ok? Então, as aminas que têm de 3 a 12 átomos de carbono, elas encontram-se no estado líquido, menor do que 3 átomos de carbono na cadeia estado gasoso, maior do que 12 átomos de carbono, elas vão se encontrar no estado sólido. Então, veja a importância de você ter uma cadeia com poucos átomos de carbono e uma cadeia com muitos átomos de carbono. Isso vai influenciar bastante propriedades físicas. Densidade, aminas simples, que são aquelas que têm a quantidade de carbonos na cadeia pequena, são menos densas do que a água. Já as aminas aromáticas, que são aquelas que estão ligadas a um anel aromático, elas são mais densas do que a água. Solubilidade. As aminas elas são solúveis em água em uma cadeia com até 5 átomos de carbono. No entanto, elas vão ser insolúveis em água em uma cadeia com mais de 5 átomos de carbono. Então, mais uma vez, olha a influência aí do tamanho da cadeia de carbonos que está ligado à amina, ao nitrogênio. Então, isso vai influenciar muito nas propriedades físicas. E agora vamos ver a função nitrogenada amida. Lembrando que a amida, você tem o carbono ligado à dupla, fazendo uma dupla com oxigênio, e aí esse mesmo carbono se liga ao nitrogênio. Aí nós temos a amida, que é o nitrogênio ligado à carbonila, ok?
Então, ó, temperatura de ebulição e fusão para amidas muito elevadas, tá? Então, nós vimos que as aminas, elas não tinham assim uma temperatura de ebulição tão grande e de fusão, mas amidas já têm o quê? Uma temperatura de ebulição e fusão muito elevadas. Lembre lá, né? As amidas também são substâncias polares. No entanto, elas vão formar uma atração intermolecular que é muito forte entre elas. É o que nós chamamos de ligações de hidrogênio, tá? Que são atrações intermoleculares. Essas atrações são muito fortes. Então, é necessário uma temperatura de ebulição, por exemplo, muito elevada, né, para que ela passe de um estado para o outro, tá? Devido a essas interações chamadas ligações de hidrogênio. Agora, os estados de agregação, né, como elas têm ligações de hidrogênio, tá? A tendência é que as amidas elas se conservem no estado líquido, tá? Então, ó, no entanto, as mais simples, elas vão se encontrar no estado líquido. Por exemplo, aí a gente tem, ó, essa cadeia com apenas um átomo de carbono. Lembre-se lá da nomenclatura dos compostos orgânicos, né? Uma cadeia com apenas um átomo de carbono recebe o prefixo met. E aí você tem, ó, o nitrogênio ligado à carbonila. Então você tem uma amida. Então essa aí é a metanamida, o nome desse composto. Então é um composto simples, tá? Então as amidas mais simples, que tem uma cadeia pequena, cadeia de carbonos pequena, ela vai se encontrar no estado líquido. No entanto, à medida que a quantidade de carbonos vai aumentando, por exemplo, uma cadeia com 20 átomos de carbono, 30 átomos de carbono, aí ela já vai se encontrar no estado sólido, tá? Então, mais uma vez, a relação do tamanho da cadeia de carbonos e a relação com propriedades físicas. Densidade. A densidade das amidas é acima da água. Solubilidade. Apenas as mais simples são solúveis em água, né? Então, mais simples são aquelas de cadeia carbônica pequena, tá? Vão ser solúveis em água. No entanto, todas são solúveis. Toda amida é solúvel em álcool e em éter, tá? A próxima função nitrogenada que vamos estudar é a função nitrocomposto. Então, ó, temperatura de ebulição e fusão muito elevadas, tá? Também é uma substância caracterizada por polar. Ela forma polos, tá? E isso garante a ela uma temperatura de ebulição e fusão muito elevadas. Estado de agregação no geral, tá? Assim, a maioria dos nitrocompostos vão se encontrar no estado líquido. Exemplo aí, a gente tem o nitrometano, tá? Que encontra-se no estado líquido. Em geral, a maioria dos nitrocompostos encontra-se no estado líquido. Densidade também acima da água. Solubilidade, os mais simples são pouco solúveis em água, tá? Então aqueles com uma pequena quantidade de carbonos na cadeia são pouco solúveis em água. Os demais são praticamente insolúveis. Então, como a gente viu aí, né, das funções nitrogenadas, essa aqui é que apresenta uma das menores solubilidades. Então, alunos, essa foi a nossa aula sobre propriedades físicas das funções nitrogenadas. Espero que tenham gostado e bons estudos e uma ótima semana.